Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, fazendo um giro pelo Brasil, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez a nossa parada vai ser no município de Cascavel, no estado do Paraná, para acompanhar como é que estão as lavouras da segunda safra de milho lá na região. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Modesto, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia a todos os ouvintes da Notícia Agrícola. A honra é toda minha. Muito obrigado, Guilherme, por ter me dado essa oportunidade. Então, Modesto, aí na região aconteceram geadas nos últimos dias, então começa contando para a gente qual foi a extensão dessas geadas e elas atingiram mesmo as lavouras de milho por aí? Guilherme, na verdade nós tivemos fortes geadas no dia 29, no dia 30 e hoje no dia 1º também, só com menos intensidade. Diria para você que foi uma das geadas mais fortes dos últimos 50 anos. Atingiu as áreas baixas, as áreas médias e as áreas altas. Então, todo o milho foi atingido com as geadas em todos os estágios da cultura, Guilherme. E aí, Modesto, antes dessas geadas aparecerem, como é que estava a situação dessas lavouras? Também já vinham com problema de desenvolvimento, né? Nós tivemos um problema de falta de chuva, estiagem, muito grande no milho esse ano. Primeiro, o atraso no plantio, Guilherme, por causa da colheita da soja, que se estendeu por causa da condição climática do plantio de soja e da colheita de soja. Então, se atrasou o plantio de milho um pouco em relação ao normal da nossa região. Depois veio estiagem no mês de abril e no mês de maio, praticamente. Nós tivemos dificuldade até o dia 7 de maio, onde não chovia e o milho teve algum desenvolvimento mais lento, mas estava na fase vegetativa. Aí veio a chuva no mês de maio, houve uma recuperação bem significativa, principalmente para as lavouras que usam alta tecnologia, com potencial de produção alto. Essas lavouras tiveram uma recuperação bem significativa e o potencial de produção dela é muito bom. O que aconteceu? Essa geada atingiu as lavouras em estágio diferente de desenvolvimento do milho. Então, todo o milho que estava até o estágio R4, que seria depois da floração, início de formação de grão e o milho já no estádio de milho verde, vamos falar dessa forma, esse milho praticamente vai perder aproximadamente 90% a 100%. Aí o milho que estava com formação de grão já mais amidácea, no estágio de R5.5, R5.7, esse milho vai ter uma perda menor, mas a parte vegetativa da planta, Guilherme, está toda ela comprometida. A folha, em 2 dias, houve como se fosse jogada uma água quente em cima dessas folhas. Essas folhas queimaram total, inclusive o colmo. E isso nos preocupa muito, Guilherme, porque esse grão talvez não complete a formação dele final, e o que estava praticamente formado vai ter alguma coisa em termos de perda de umidade que a gente chama de maturação final. A nossa preocupação ainda maior com relação à geada é de que ela vai enfraquecer o colmo e nós vamos ter grandes possibilidades de acamamento e perda por acamamento, e daí não consegue colher por causa que a máquina não consegue colher a planta que está no chão. E aí, Modesto, só para a gente entender o tamanho desses prejuízos, antes de começar essa safra, qual que era a expectativa de vocês para a produção, para a produtividade aí no município? A gente trabalha com uma produtividade entre 8.500 e 9.000 quilos por hectare. Entre 8 e 9.000 quilos por hectare. Eu diria que depois da estiagem a gente veio para uma perda de 20%, aproximadamente 6.500 a 7.000 quilos. E hoje, se eu falar algum número, Guilherme, eu estaria chutando, porque a gente tem que esperar um pouco mais, porque o efeito geada é um efeito mais prorrogado. Nós estamos vendo só a parte vegetativa, nós não estamos vendo a parte reprodutiva do grão. Então, eu esperaria pelo menos uns 8 dias para a gente poder fazer uma avaliação muito mais afinada com relação à perda no peso do grão. Mas, com certeza, nós vamos ter uma perda muito grande nesse milho que estava na fase final de formação de grão e praticamente total no milho que estava na fase de milho verde para trás.
E aí, Modesto, olhando os reflexos disso agora para o mercado, como é que fica aquele produtor que já tinha negócios adiantados fechados ou que estava buscando novas vendas? Vai ficar bastante comprometido essas negociações, né? É complicado, as comercializações antecipadas, elas são complicadas, mas eu acredito, Guilherme, numa situação onde você tem uma perda generalizada. Isso é uma questão de negociação com a empresa que adquiriu e que fez o contrato com o produtor rural. Eu acho que é uma questão de bom senso, Guilherme. Um acordo mútuo de ambas as partes, no sentido de poder chegar a um acordo, transferir esse preço, essa produção para o ano que vem, ou talvez até para a safra de verão. Porque não tem como você buscar milho. Se fosse especificamente perda pontual, numa propriedade ou numa região, você poderia adquirir milho de outras regiões para compensar. Mas a situação que nós estamos vendo é generalizada. Mato Grosso do Sul, Paraná, praticamente São Paulo, isso a mídia já divulgou de forma bastante clara, de que a perda é muito grande. Então, acredito que é uma questão de bom senso de negociação entre as partes, Guilherme. E aí, Modesto, até olhando o restante da cadeia, né, aquele pessoal que produz ali a sua proteína, o frango, suínos, também vai ter muita dificuldade daqui para frente para ter abastecimento. Estávamos muito animados, inclusive com o pessoal que fez o levantamento de produção no Brasil inteiro. A gente estava muito animado há 15 dias atrás, porque havia uma expectativa de produção muito boa e a deficiência de grão para toda a cadeia de carne e leite não era tão grande, tão significativa. Mas com essa geada que aconteceu, a deficiência de grão para a cadeia produtiva de carne e de leite vai ser bem complicado, principalmente porque nós não temos onde buscar. Ou buscamos no Mato Grosso, que tem muito pouco para vender ainda, ou buscamos no Paraguai, que também perdeu o milho safrinha, ou buscamos na Argentina, ou talvez até dos Estados Unidos, que também vai trabalhar no fio da navalha com relação à oferta e procura de milho. Então, Guilherme, nós vamos ter uma fase bastante difícil, principalmente para as cadeias de produção de carne e de leite. Modesto, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor esse cenário atual para as lavouras aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu queria só dizer o seguinte, para o produtor, que nunca desanime, né? Uma perda significa dizer um aprendizado maior. Então, cabeça erguida, bola para frente, e o ano que vem tem mais, viu, Guilherme? Então, temos que continuar a nossa atividade e não desanimar. Um bom dia para vocês e muito obrigado. Modesto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente trazer os resultados finais da safra por aí, verificando exatamente quanto é que rendeu essas lavouras nessa safrinha. Muito obrigado. O Modesto Félix Daga, ele que é diretor do Sindicato Rural de Cascavel, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que as geadas dos últimos dias atingiram as lavouras de milho da segunda safra lá na região. Modesto destacando geadas fortes no dia 29, no dia 30 e também nesse dia 1º de julho, e aí atingindo todas as lavouras de milho do município, pegando desenvolvimentos nos mais diferentes estágios. Essas lavouras já vinham sofrendo com um período de secas entre abril e maio, no comecinho de maio. As chuvas de maio tinham ajudado a recuperar essas áreas, elevaram novamente o potencial produtivo e agora aparecem essas geadas para estragar bastante essas perspectivas. O Modesto destacando para a gente que aquelas lavouras que tinham milho até o estágio R4, milhos aí em floração, enchimento de grãos, esses estágios mais iniciais, as perdas devem rondar os 100% de produtividade. Essas lavouras foram muito afetadas. Aquelas áreas em que estavam mais adiantadas, com o milho já enchido grãos, estágios de R5 para cima, aí as perdas podem ser um pouco menores, o milho conseguiu suportar um pouquinho melhor nos grãos, mas as folhas estão completamente queimadas, o colmo também foi prejudicado, perdendo força, e aí corre-se grande risco de acamamento dessas áreas, dessas lavouras, dificultando os trabalhos de colheita também lá na frente. Então, perspectivas muito ruins nesse momento para a segunda safra de milho. Olhando de uma maneira geral, a expectativa lá para Cascavel, antes do começo da safra, era uma produtividade entre 8.500 e 9.000 quilos por hectare. Essa produtividade já tinha sido reduzida em 20%
por consideração da falta de chuvas e agora novas perdas vão ser aplicadas a isso pelas geadas. Ainda é preciso esperar um tempo para contabilizar todos esses prejuízos, mas é certo que vai cair muito essa produtividade e aí vai caber aos produtores buscarem as empresas que contrataram esse milho, que já fecharam esses contratos antecipados para tentar renegociações. O diretor do sindicato apontando que, por ser uma questão generalizada em todas as regiões, isso pode ajudar nesse momento de renegociação e vai precisar haver bom senso tanto do lado do produtor como do lado das empresas para buscar um acordo que seja bom para todas as partes. Esse vai ser o trabalho do produtor daqui para frente, buscar essas renegociações dos contratos já firmados. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para se inscrever no nosso canal, deixar o like no vídeo e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente no nosso canal da Twitch, por lá você acompanha ao vivo toda a programação do Notícias Agrícolas. E siga a gente também nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.